Cara, Bruno, eu tava pensando esses dias. A gente fala tanto de tecnologia, de inteligência artificial, de tudo isso, mas será que o brasileiro médio tá preparado para esse mundo? Tipo, de verdade mesmo, não só no papo. Olha só, essa é uma pergunta que parece simples, mas bate pesado quando você vai fundo. Tem um conceito chamado analfabetismo digital. E quando eu fui pesquisar os números do Brasil, cara, eu fiquei de queixo caído. A gente acha que tá bem, mas não tá. Espera, deixa eu entender. Analfabetismo digital é tipo não saber ler e escrever, mas no mundo online? É isso? Basicamente sim, mas vai além. Saber ler e escrever no mundo físico é o básico, você consegue funcionar na sociedade. No digital, o equivalente seria saber usar um computador, navegar na internet, entender um e-mail, preencher um formulário online. E aí vem o choque. Tem uma galera enorme no Brasil que não consegue fazer nem isso. Não acredito nisso, mas todo mundo tem celular. Minha vizinha de 70 anos está no WhatsApp o dia inteiro, mano. E aí tá a pegadinha. Ter celular e mandar mensagem no WhatsApp não é a mesma coisa que ser letrado digitalmente. É tipo assim: imagina uma pessoa que sabe decorar o caminho de casa andando, mas não consegue ler um mapa. Ela se vira no básico, mas quando a situação muda, ela trava. Cara, isso é louco. Então, ter smartphone não resolve o problema? Não resolve, e os dados mostram isso. Quando a gente fala de competências digitais de verdade, acessar serviços do governo online, entender uma notícia falsa, usar ferramentas de trabalho no computador, o Brasil aparece muito mal nos rankings internacionais. A gente fica lá embaixo, junto com países que a gente nem imagina comparar. Mas espera aí, isso afeta o que na prática? Tipo, no dia a dia de uma pessoa comum, isso importa tanto assim? Mano, afeta tudo. Pensa comigo, emprego. Hoje em dia, praticamente qualquer vaga de trabalho, mesmo operacional, exige pelo menos o básico do digital. Preencher uma ficha online, usar um sistema interno da empresa, receber um contra-cheque digital. Quem não sabe fazer isso já começa em desvantagem enorme no mercado. Isso me pegou. Eu nunca tinha pensado por esse lado, que o analfabetismo digital vira uma barreira de emprego. É quase como se fosse uma nova forma de exclusão social. Exatamente isso. E tem outro lado que é ainda mais urgente, que é o lado dos golpes. Sabe por que o Brasil é um dos países com mais golpe financeiro digital do mundo? Porque tem muita gente que não sabe identificar um site falso, não entende o que é um link suspeito, não percebe quando está sendo manipulada numa mensagem de WhatsApp. Meu pai caiu em golpe de WhatsApp ano passado, mas ele é formado, tem faculdade. Como que isso acontece? E aí está outro ponto importante. Escolaridade tradicional e letramento digital são coisas diferentes. Seu pai pode ser ótimo no trabalho dele, sabe tudo da área, mas no digital ele é... Peraí, melhor explicar assim. É como um médico excelente que nunca aprendeu a dirigir. Saber muito de uma coisa não te ensina outra automaticamente. Que analogia boa essa! Faz todo sentido. Mas aí eu fico curiosa. De onde vem esse buraco? Por que o Brasil ficou tão para trás nisso? Olha, são várias camadas. A primeira e mais óbvia é desigualdade de acesso. Ainda tem região no Brasil onde internet de qualidade simplesmente não chega, ou o custo é alto demais. Sem acesso, você não pratica, e sem praticar, você não aprende. Tá, mas nas grandes cidades a internet está em todo canto, e ainda assim o problema existe, né? Sim, e aí entra a segunda camada, educação. A escola pública brasileira ainda não incorporou o ensino digital de forma séria. Não é só ter computador na sala, saca? É ter professor preparado, é ter currículo que ensine a pensar criticamente sobre informação, a usar ferramenta digital com propósito. Isso ainda é raro. Espera, pensar criticamente sobre informação? Você está falando de fake news aí? Porque isso explica muita coisa que eu vejo nas redes sociais. Totalmente ligado. Fake news não é só um problema de má intenção, é um problema de letramento digital.
Uma pessoa que sabe verificar fonte, que entende como funciona um algoritmo, que sabe que o título de uma notícia pode ser sensacionalista, essa pessoa cai muito menos em desinformação. E no Brasil, a gente tem uma epidemia disso. Cara, isso é louco, porque a gente acha que fake news é problema de quem é burro ou mal intencionado. Mas você está dizendo que é muito mais sobre educação mesmo. É isso. E olha, não é questão de inteligência, é questão de nunca ter aprendido a ferramenta. É como xingar alguém por não saber nadar quando a pessoa nunca teve aula. Não faz sentido. O problema não é a pessoa, é que ninguém ensinou. Ok, mas aí eu quero saber: o governo faz alguma coisa? Tem algum programa, alguma iniciativa? Ou é só papo? Tem iniciativas espalhadas, algumas até interessantes, mas o grande problema é que são fragmentadas. Não existe uma política nacional coesa que diga vamos alfabetizar digitalmente o Brasil de forma sistemática. O que existe são projetos pontuais aqui e ali, que não escalam, que não chegam em quem mais precisa. Hum, e o setor privado? Porque a empresa quer trabalhador qualificado, né? Eles não têm interesse em resolver isso? Algumas empresas oferecem treinamento interno, parceria com escola, programa de inclusão digital. Mas como eu ia dizendo, isso atende quem já entrou no mercado. Quem ficou de fora, quem é mais velho, quem está na periferia, longe dessas oportunidades, esses ficam para trás mesmo. Olha só, isso me bate fundo, porque você percebe que é um ciclo. Quem não tem acesso não aprende. Quem não aprende não consegue emprego bom. Quem não consegue emprego bom não tem dinheiro para acesso. Fica rodando. Você descreveu perfeitamente o que os pesquisadores chamam de exclusão digital estrutural. Não é acidente, não é preguiça de ninguém, é uma armadilha sistêmica. E o que torna isso grave é que quanto mais o mundo avança tecnologicamente, mais fundo fica esse buraco para quem ficou para trás. E o que a gente pode fazer? Tipo, eu como pessoa comum, sem ser governo ou empresa grande, tem alguma coisa prática? Tem, e começa pequeno. Ensinar alguém da família, ajudar um vizinho a acessar um serviço online, apoiar iniciativas locais de inclusão digital. Mas o maior ato é cobrar. Cobrar escola, cobrar político, entender que isso é pauta tão urgente quanto saúde e segurança. Porque no mundo que está chegando, não saber navegar no digital vai ser tão limitante quanto não saber ler. Cara, que episódio pesado, mas necessário. Eu vim aqui achando que a gente ia falar de tecnologia de um jeito mais leve e saio daqui sentindo que preciso ligar para minha mãe e perguntar se ela sabe identificar um golpe. Faz isso e manda ela ouvir esse episódio também. Mas olha, o recado principal é esse. A gente não pode deixar o Brasil ser um país de dois andares, um com todo o acesso e conhecimento digital e outro completamente excluído. Isso não é futuro, é abismo.